Pessoal, sejam bem-vindos. Tenho mais um caso aqui interessante que um colega enviou, que é o seguinte, né? Um caso de ambulatório. Jovem, aos 12, 13 anos, iniciou com episódios recorrentes de perda de contato, seguida de pensamentos mal definidos, durando 1 a 2 minutos e voltando ao normal em seguida. Refere que durante os episódios tem percepção das pessoas e do ambiente que o cerca, porém não consegue se mover ou falar. Eventualmente, no início dos episódios, apresenta uma sensação epigástrica mal definida. Após os episódios, apresenta cefaleia. Às vezes, apresenta crises noturnas em que acorda os parentes com movimentos semelhantes a soluços e irresponsividade. Nega mioclonias ou convulsões. Desenvolvimento cognitivo aparentemente normal. Exame neurológico normal, exceto por sintomas ansiosos. Realizou uma neuroimagem que foi normal. O EEG sugere epilepsia do lobo frontal. Então, a gente, jovem, aos 12, 13 anos, iniciou com episódios. A gente não sabe qual que é a idade atual dele e nós não sabemos também a quantidade de episódios, né? Vamos dar uma olhadinha no eletro, começa em vigília, né? A gente vê aqui um ritmo alfa posterior, O1, deixa eu ver onde é que está o O2 aqui, O2 aqui também. Linha média, regiões anteriores, regiões frontais, centrais. E o frontal F7, F8 está aqui, eu só faria uma ressalva aqui, colocar talvez o F7, F8 aqui perto do F3, F4, né? Só isso de ressalva. Então, uma atividade aqui de vigília normal, tem um alfa que deve estar contaminando a referência, um pouquinho, chega até CZ, né? Por isso que você vê o alfa até nas regiões anteriores. Movimentos oculares ali. Segunda página aqui, piscamento, né? Vigília ainda. É um jovem, ele dá um estreitamento. Como ele tem um estreitamento de consciência, a gente já vai pensar numa crise focal descognitiva. Então você já vai ficar de olho ali, né? F3, F4, F7, F8, é assim que a gente pensa. Pela clínica, você não vai olhar O1, OZ e O2, por exemplo, com muita minúcia, porque você sabe que não é o tipo de sintoma que você tem em epilepsias occipitais, né? Aí você tem aqui uma atividade lenta, transitória, né? Pegando aqui linha média, pegando aqui praticamente a linha média mais, né? Ou seja, o paciente está entrando aqui em sonolência, essa atividade teta ali. Aqui já faz uma onda aguda de vértex, já está em sono, tá vendo? O alfa já desapareceu, você tem uma onda aguda de vértex. Será que a gente tem aqui uma ponta onda suspeita? Será que você tem uma ponta onda suspeita aqui? A pontinha é muito pequena. Então o que a gente pode ter aqui, talvez, é um phantom, né? Phantom tipo 1, né? Um phantom mais anterior aqui, ó, FZ. Tá? Não dá para você caracterizar isso aqui como descarga epiléptica por enquanto. Tá em sono, você vai ver mesmo, às vezes uma atividade teta mais anterior, tá aprofundando o sono, né? Por isso que ele está ficando mais lento. A gente vê aqui uma atividade aqui, parece uma onda aguda, mas não é, porque se você olhar, você vai ver que está ocorrendo no mesmo instante aqui da onda aguda de vértex, né? Então, na verdade, são aqueles padrões de ondas agudas mais anteriores. Então, não é patológico isso aqui. Entretanto, aqui, ó, em F7, a gente vê uma onda aguda seguida de uma pós-descarga, tá vendo? Ela se propaga para o T3, para o T5, T6 menos, né? Então aqui é sono e aqui a gente tem uma atividade epileptiforme que se propaga aqui para as regiões anteriores também, ó, aqui, ó. E aí a gente fica em dúvida se essa irregularidade aqui, ó, é só do sono, tá vendo? Ou se também tem a ver com atividade epiléptica. Muito bem, então ela já tem uma atividade. Novamente aqui, ó. Novamente aqui, F7, CZ, tá vendo? Ele
colega inteligentemente, né? Como ele falou, ele já deve ter pensado, bom, é uma crise focal, descognitiva. Qual que é a epilepsia mais comum focal? É a lobo temporal. Então, eu já vou fazer uma referência aqui de CZ. Eu vou fugir do eletrodo ali auricular, que é justamente para não contaminar o auricular, senão você não vai conseguir enxergar o foco. Então aqui, ó, tem o foco aqui, F7 aqui, não sei, talvez FZ também, né? Aí a pergunta que fica é a seguinte, será que no F8 também não tem? Olha aqui, ó, F8 não tem, tá vendo? E essas descargas da epilepsia do lobo temporal parecem mais no sono mesmo, né? Deixa eu dar uma... Olha aqui, ó, aqui tá bem nítido aqui, ó. Uma onda aguda e uma pós-descarga, agora se projetando aqui mais para frente também, ó. FP1, FP2, pegou ainda alguma coisa, tá? FZ e PZ, isso aqui eu não vou considerar, tá aparecendo só aqui nessa eventualidade, nesse instante, né? Tá parecendo ser mais sono mesmo. O que tá me chamando mais atenção aqui é esse foco epilético aqui, então, que tá predominando em F7, talvez aqui em FZ agora, tá vendo? Que não muda para você o gerador, porque FZ está do ladinho, tá próximo ali, né? A região frontal e região temporal, então não muda nada, apareceu só uma vez aqui. Acordou de novo, né? Porque eu estou vendo o alfa aqui, ó. Acordou, então quando acorda, geralmente esses focos temporais, eles tendem a aparecer menos, tá? Deixa eu ver, isso aqui não é nada, é uma coisinha minúscula, tá vendo? Isso aqui deve ser espícula de reto lateral, que é um artefato, é normal. Aí começa a hiperventilação. O foco de F7 ele não é muito ativado não pela hiperventilação, tá? Esse tipo de epilepsia focal aqui não é ativado. Deixa eu ver, ó, F7 e F8 só tem uma atividade aqui de baixa amplitude θ, mas não é inespecífica. Por enquanto, só aquele foco. Ah, olha que interessante aqui, né? Hiperventilação apareceu. Ele tem 11 anos, é 11, 12 anos. Esse menino deve, por esse achado aqui, né, e vamos dizer assim, pelo aspecto da atividade de fundo, ele deve ser adolescente ainda, tá? E por esse achado aqui, pode ser que também contribua para o fato dele ser um adolescente. Ó, isso aqui é um FIRDA, né? Se bem que FIRDA agora não existe mais, né? Eles falam que é uma lentificação delta difusa de predomínio anterior, né? Se fala isso, mas é um FIRDA. O FIRDA é descrito nessas epilepsias focais do lobo temporal, mas ele é um achado inespecífico, tá? E pode aparecer ou pode não aparecer, ele não é epileptiforme. Ok? Então apareceu um FIRDA ali também. E acabou, né? Porque ele está acordado. Então a gente sabe que esse foco, ele vai aparecer aqui, ó, em F7. É um exame muito interessante, aqui ó, com uma difusão aqui, né, para os eletrodos anteriores. Mas ele persiste, né? Ele sempre aparece mais no F7. Às vezes ele aparece aqui anterior, às vezes não. É um exame muito interessante, porque é um exame que você vai encontrar muito frequentemente nos pacientes, né? E no caso aqui sugere mais uma epilepsia do lobo temporal. F7, F8 é mais para a região medial ali, a região ali mais interna do lobo temporal, né? F3, F4 pode ser tanto interno quanto externo, né? Mesial quanto lateral. E T5, T6 geralmente é epilepsia do lobo temporal lateral. Então eu vou comentar com vocês, então ficou com uma epilepsia do lobo temporal isso aqui, esquerdo. Eu vou comentar com vocês agora um artigo aqui muito interessante, depois vocês leem inteirinho, vou fazer só alguns comentários. Esse artigo aqui de revisão da Hindawi, né? Eletrocefalografia na epilepsia do lobo temporal, uma revisão, é muito interessante. Vou ler só alguns trechinhos para não ficar muito prolongado isso aqui. Então, a classificação prévia da ELI das síndromes epiléticas classificou a epilepsia do lobo temporal como epilepsia do lobo temporal medial e epilepsia do lobo temporal lateral.
Na classificação revisada da epilepsia do lobo temporal medial, ela é classificada entre as síndromes de uma constelação distinta, sendo que o substrato patológico mais comum dessa epilepsia do lobo temporal medial é a esclerose hipocampal. Olha aqui, esclerose hipocampal, super comum. A epilepsia do lobo temporal mesial é a forma mais comum de epilepsia focal, pessoal. Por isso que você, quando pega um paciente que fala que ele percebe que vai ter a crise, você está diante de uma epilepsia focal. Ah, eu nunca percebo, eu desmaio e tenho uma convulsão. Pode ser focal? Pode, mas geralmente é generalizada. Eu percebo que vai me dar alguma coisa, epilepsia focal. Qual que é a mais comum? Epilepsia do lobo temporal mesial. É muito comum que tenha esclerose hipocampal, né? O termo esclerose hipocampal denota um padrão específico de perda de células, principalmente envolvendo CA1, os neurônios hilares e a C2 também, envolve a região de CA2, né? CA1, CA2, né? São as regiões principalmente envolvidas nesse quadro. Em uma série aqui de estudo patológico do tecido hipocampal, 70% dos pacientes que tinham epilepsia do lobo temporal intratável, 70%, hein, tinham esclerose hipocampal. Esse artigo aqui é muito interessante, depois você lê inteirinho. Você tem uma outra forma aqui de epilepsia do lobo temporal mesial, né? Mesial é a mesma coisa que medial, né? Que ela é na profundidade do lobo temporal, né? A forma autossômica dominante, ela tem sido descrita e ela tem um curso mais benigno. A clínica e os achados eletrocefalográficos da forma familiar não podem ser distinguidas da forma esporádica. A história familiar de epilepsia, história de crise convulsiva febril prolongada, trauma, infecção, quando a criancinha é pequena ainda, é típico dessa síndrome de esclerose temporal mesial com epilepsia do lobo temporal. Aí ele explica que as síndromes todas, tal, né, que é muito interessante, mas nos aspectos históricos eu posso comentar com vocês, né, que o Gibbs em 1935, há quase 100 anos, né, ele descreve as manifestações típicas do que ele chamou de crises psicomotoras. Na próxima discussão eu vou falar só da clínica para vocês da epilepsia do lobo temporal, tá? Usando eletrodos bipolares, o Gibbs conseguiu predizer a localização das lesões com 2 a 3 centímetros de proximidade, tá? Em 85% dos pacientes avaliados para cirurgia. Então, quando você faz um eletro no sistema 10-20, né? Você tem aproximadamente ali uns 3 centímetros de distância em relação à origem do foco, no máximo. Tá? Lembrar que você tem as variantes da normalidade que confundem a gente, né? Aqui, ó, as small sharp spikes, as wicked spike, não é epilético, nada disso, tá? A variante psicomotora, o ritmo Mi e o Isreda. Tudo isso é discutido no nosso curso de eletro, tá? Nas oficinas de EEG a gente mostra tudo isso aqui, você aprende, você nunca mais erra, né? Os bets, né? Tudo isso. Desculpe. Essa tabelinha 2 aqui, as características das alterações epileptiformes interictais, das descargas interictais, né? Você vai ter aqui espículas paroxísticas, né? Que elas se sobressaem da atividade de fundo. Quando ela tem de 70 a 200 milissegundos de duração, você fala que é uma onda aguda. Se ela tem 20 a 70 milissegundos de duração, você fala que é um spike, né, uma ponta. Lembrando que os dois têm o mesmo significado. Quando você vê uma espícula, ela mostra para você uma mudança abrupta de polaridade em relação à atividade de fundo. Você tem uma espícula mesmo, né, um spike mesmo, né? A polaridade dessas espículas geralmente negativa. Tem que lembrar que ele fala que, né, é superfície negativa a polaridade. Entretanto,
Se você tiver um foco assim dentro de um sulco profundo, você pode acabar vendo o quê? Você pode ver a fase positiva da espícula. Então você vai ter o foco positivo ali. Então toma cuidado com isso, né? E você tem um campo fisiológico para dizer o seguinte, que é diferente de artefato. Qual que é a informação clínica que você obtém de um EEG quando você obtém uma descarga epileptiforme interictal? Então você vai ter ali o diagnóstico da epilepsia através do evento paroxístico. Você pode identificar epilepsias refratárias. Você pode identificar o risco de crises recorrentes após uma única crise não provocada. Você vai ter o diagnóstico da síndrome, você vai predizer o prognóstico, você vai identificar aquelas epilepsias que são cirúrgicas, você vai ver a probabilidade de crise depois que você fizer a retirada da medicação. Você vai predizer a retirada de crise após a retirada da medicação, após uma cirurgia, entre outras coisas. O que a gente viu no traçado aqui, que o colega enviou, é uma descarga interictal, fora da crise, na epilepsia do lobo temporal. Então, o que ele fala aqui? As anormalidades eletrocefalográficas, elas podem ser na forma de descargas epileptiformes interictais, que ela coloca aqui, né, como IEDs. Né? Você pode ter uma lentificação focal ou uma descarga lateralizada epileptiforme também. Lembrando, né, que isso aqui, as descargas periódicas lateralizadas ou generalizadas, a gente estuda também nas nossas oficinas. Você sai craque disso aqui. Você não vai ter dúvida do que é uma descarga periódica lateralizada, que são os antigamente chamados PLEDs, né? Agora são as descargas periódicas só. Né? Você pode ter alteração difusa, por exemplo, como o FIRDA, que a gente viu agora. Só que tem um detalhe, né? O FIRDA que aparece nessas epilepsias aqui, ele é inespecífico. Você não vai ver um FIRDA e vai falar que aquilo ali é uma descarga epilética. É um FIRDA apenas. Por isso que o colega perguntou. Como ele viu o FIRDA, ele falou, isso aqui é uma epilepsia frontal? Então, não é. É uma epilepsia temporal, que o FIRDA aparece, mas ele engana a gente. Né? Apenas, é o que ele fala aqui, né? Olha, apenas as descargas epiléticas interictais e os PLEDs, as descargas periódicas lateralizadas, né? Antigamente descargas periódicas lateralizadas epileptiformes, é a mesma coisa. Só eles são suficientemente característicos de epilepsia. Qual que é a sensibilidade da descarga da descarga interictal epiléptica? Então vamos ver. Você pega um paciente que tem uma epilepsia do lobo temporal, por exemplo. Né? O EEG inicial é positivo para descarga epileptiforme em 29 a 55%. Ele é mais sensível nas descargas, nas epilepsias generalizadas, tá? Se você repetir o eletro e fizer eletros de duração mais prolongada, a sensibilidade aumenta para 80 a 90. Olha a diferença. Por isso que é importante você sempre fazer. O paciente tem epilepsia, você não vai fazer um eletro. O mínimo que você pode fazer é 20 minutos, tá? Não faça com menos de 20 minutos, que não serve para nada. Mesmo se, principalmente, né, até posso dizer, se for esses eletros de medicina do trabalho, medicina ocupacional, tem que ter 20 minutos no mínimo. A gente sabe que a maior quantidade de descargas, a maior chance, aliás, de você ver descargas é após 40 minutos. Então, imagina que você recebeu aquele paciente que nenhum eletro dele dá alterado. Nenhum eletro nunca deu alterado. Você tem que fazer em sono e vigília, com privação de sono, e no mínimo 1 hora de exame. Aí realmente você vai aumentar a resolução, né? Yield, resolução, 80 a 90%. O EEG é persistentemente negativo em apenas 8% dos pacientes, mesmo com epilepsia, hein? Tá? E essa proporção é maior dos pacientes com essas crises, que ele chama aqui na época, né, esse artigo é mais antigo,
de crise parcial, tá? Principalmente nas crises parciais, então. O EEG, ele tem uma baixa resolução entre 12% a 50% nos pacientes que tiveram uma crise só, ou naqueles que foram bem controlados com o uso da medicação. Bem controlados, perdão, e conseguiram fazer a retirada do remédio. Daí você vai ter uma baixa resolução, né? Se ele está curado, né, ele não vai ter resolução alta mesmo, né? Quais são as condições que aumentam a resolução do eletro na detecção de descargas epileptiformes? Crianças cujas crises começaram precocemente. Olha aqui uma coisa importante para você que é neurofisiologista, ó, dentro de 48 horas após a crise. O paciente, você nunca conseguiu um eletro alterado do paciente. Aí a mãe liga e fala, ou o paciente liga e fala, nossa, doutor, eu tive uma crise hoje. Você fala, vem agora fazer um eletro aqui. Pelo menos uma lentificação na região do foco, se for focal, né, epilepsia, você vai ter. Dentro do quê? De 48 horas. Quanto mais precoce, melhor. É lógico, né, que se ele acabou de ter a crise, tem o risco também de estar difusamente lentificado. Ok? Certas epilepsias, elas, por exemplo, como a rolândica, né? Lennox-Gastaut e Landau-Kleffner também, elas têm um aumento da resolução do eletro. Você detecta, você diagnostica mais fácil, né? Se o paciente tiver muita crise também. Ó, o sono e a privação do sono. É fundamental você fazer isso para você poder detectar as crises. E EEGs seriais, você ficar repetindo os eletros do paciente. A especificidade agora é outro assunto. A gente falou da sensibilidade, vamos falar da especificidade. As descargas epilépticas interictais, elas são muito incomuns em pessoas sem epilepsia. Os estudos têm mostrado descargas em 0,5% dos adultos e 1,9% a 3,5% das crianças normais sem epilepsia. Quer dizer, olha só, é interessante isso aqui, né? Olha só. As descargas, elas são incomuns em pessoas normais, 0,5% de adulto. Tudo bem, mas se você fizer 200 eletros, você vai ter um paciente ali que tem descarga e não tem eletro, entendeu? E se você tiver num serviço que na sua região tem poucos eletroencefalografistas, ou então a qualidade dos serviços é insatisfatória e o seu serviço ali é adequado, né? Você vai ter uma drenagem de pacientes para o teu serviço. Então, 200 pacientes, isso aí que você faz tranquilamente em 2 semanas, 3, às vezes 1 mês, tá? Ou seja, você vai ter um EEG normal em paciente normal. Aí a propedêutica vai ajudar muito, tá? Valor preditivo da descarga epileptiforme interictal aqui na recorrência de crises. Crianças com a primeira crise de causa não identificada e um EEG normal tem um risco de recorrência em 5 anos de crise de 21%. Isso é interessante passar para os pais. Vai ter risco de ter crise, doutor? Então, o eletro é normal, não tem causa identificada, 21% de chance de ter crise. Outro estudo analisou a sensibilidade, especificidade, positividade e negatividade do EEG, né, na recorrência das crises, tá? O estudo reportou o seguinte, uma baixa sensibilidade de 61% e uma especificidade de 71%, concluindo que o EEG não deve ser obtido rotineiramente após uma crise não provocada. Você vê que ele fala que a sensibilidade é baixa, 61% é alta, né? Especificidade 71%, ele fala, por isso não faça EEG depois de uma crise isolada. Mas isso aqui é questionável, né? Porque a gente faz muito diagnóstico de epilepsia após a primeira crise. Então isso aqui você veja com discrição, né? Como se diz, tá? O caso desse paciente que a gente viu agora deve ser uma epilepsia do lobo temporal com esclerose mesial hipocampal. Então o que é que ele fala aqui? Você vai ter achados não epileptiformes. Achados não epileptiformes. Você vai ter achados epileptiformes aqui embaixo, tá vendo? Não epileptiformes e epileptiformes.
Vamos ver os não epileptiformes. Ele chama aqui de focal disritmia, disritmia focal, um termo que não se usa mais, tá? Disritmia focal, um termo que não se usa. Né? Disritmia a gente usa em bebê, né? Disritmia lenta anterior, né? Por exemplo, e em outras situações bem específicas também. Então, você vai, na verdade, ele fala da lentificação. O EEG do escalpo, né? O EEG do couro cabeludo, né? Ele pode revelar uma atividade de 4 a 7 Hz persistente ou 1 a 3 Hz delta. Unilateral ou bilateral na região temporal. Esse é um achado não específico em várias condições como tumores, derrame, esclerose hipocampal, ou pode não ter um substrato patológico. Você faz ali uma neuroimagem e não tem nada, você não vê nada ali. Olha que interessante, hein? Se a atividade lenta, delta ou teta, persistir, ela é mais consistente com a normalidade estrutural, se ela for persistente. Entretanto, se a neuroimagem não revela qualquer alteração patológica, a lentificação intermitente, as ondas lentas, né, intermitentes na região temporal, frequentemente estão relacionadas à atividade interictal ou pós-ictal. Ou seja, é muito comum que num foco epilético temporal, é muito comum, você veja só lentificação. Geralmente é um delta polimórfico, tá? Mas o teta também tem valor, e tem valor, você valoriza como se, na epilepsia do lobo temporal, você valoriza como se fosse foco. Atividade focal delta polimórfica, quer dizer, aquele delta que cada onda tem uma morfologia diferente, frequentemente é encontrada na epilepsia do lobo temporal e é altamente associada com foco temporal. Então, atividade lenta na epilepsia do lobo temporal, sem o foco de per si, já identifica a localização para você. A atividade delta correlaciona-se bem com o lado do foco temporal, foco epilético. Ela dá uma informação adicional em 15% dos casos nos quais o EEG não mostra uma descarga interectal lateralizada. Tá? Ou seja, você vai ter descargas quando você tem foco dos dois lados, por exemplo, F7 e F8, aí você tem uma lentificação no F8, o foco está do lado do F8. Uma atividade lenta tem um valor lateralizante similar àquela do spike temporal, tá vendo? Da ponta onda. E foi significantemente associada com quando você lateraliza a atividade lenta, associada com uma evolução cirúrgica favorável. Qual que é a outra atividade? Então a gente viu a lentificação, né? Lentificação, e aqui embaixo ele fala que eu acho que é a mesma coisa para mim, né? Ele fala que falou de lentificação, agora vai falar do TIRDA, que é o Temporal Intermittent Rhythmic Delta Activity. Para mim é a mesma coisa. Esse termo consiste de salvas de atividade delta rítmica durando 4 a 20 segundos. Ah, ele colocou o TIRDA. TIRDA como... Eu entendi o que ele fez. Ele pegou a lentificação duradoura, falou que é uma coisa, e ele agora pegou o TIRDA como uma lentificação transitória. Então o TIRDA consiste de trens de atividade delta rítmica durando 4 a 20 segundos e é observado em até 25% dos pacientes com epilepsia do lobo temporal que são avaliados para cirurgia. Por que ele fala isso, né? Porque são os pacientes graves, né? Essas séries aqui são de pacientes graves com epilepsia intratável, né? Que vai para cirurgia, aquela coisa toda. O TIRDA é mais específico para a epilepsia do lobo temporal e frequentemente se associa com a descarga epileptiforme. Ele fala que, quando ele fala frequentemente se associa, porque é equivalente, tá? O sujeito tem crise que ele desliga, sai andando ali. Daqui a pouco acorda com dor de cabeça. Você fala, o mais comum é a epilepsia do lobo temporal. Aí você abre, tem um TIRDA, você fala, um TIRDA em F7, você fala, é aqui. É aqui, o foco está aqui. É a epilepsia do lobo temporal, tá? Em um estudo, o TIRDA foi encontrado em 90% dos pacientes com a ressonância evidenciando a atrofia hipocampal, tá? Na esclerose mesial temporal, da epilepsia do lobo temporal. Os autores concluíram que a atividade delta lateralizada do lado da atrofia tem uma acurácia igual à ponta
É igualzinho, é a mesma coisa que achar um foco, né? E reflete o processo epileptogênico mais do que a qualquer tipo de lesão estrutural. A especificidade do TIRDA também foi confirmada por De Gennaro. Bom, a gente falou do TIRDA, então, que é não epilético. Vamos ver a atividade epiléptica, como é que é? Atividade epileptiforme na epilepsia do lobo temporal. Você vai ter os spikes, que são as pontas, e vai ter as ondas agudas, as sharp waves, né? Atividade epileptiforme interictal, né? Essas duas são consideradas atividades epileptiformes interictais. O típico é a spike ou a onda aguda. Né? A onda aguda que a gente viu agora aqui, né? Com uma polaridade negativa, quer dizer, a ponta, ela geralmente aponta para cima nessa montagem que a gente viu aqui no exame anterior. Ok? Por que ela aponta para cima? Deixa eu voltar aqui. Deixa eu só ver aqui uma coisa. Aqui, ó. Você tem que imaginar que o F7, você tem que imaginar que nesse canal aqui, por exemplo, o F7 está em cima e o CZ está embaixo. A onda, qualquer onda, tá? A onda patológica é a onda fisiológica. Essa onda, por exemplo, que é uma onda de sono, tá? Ela está apontando para cima porque ela está dizendo que nesse momento aqui o F7 é mais negativo que o CZ. Você tem que imaginar que nesse canal aqui, o F7 tá em cima e o CZ está embaixo, tá? O foco ele aponta para cima porque ele está dizendo que o F7 é mais negativo. É isso que ele está falando aqui no trabalho, tá? Então aponta sempre para negatividade, tá? Aqui, ó, tem uma negatividade máxima sobre a região temporal, basal, né? F7, F8, T1 e T2. E os eletrodos esfenoidais que a gente não vai discutir aqui hoje, né? Nas séries cirúrgicas da epilepsia do lobo temporal, as espículas anteriores, né, os spikes anteriores, representaram 94% de 64 pacientes com epilepsia do lobo temporal e esclerose mesial. Tá? Então, geralmente é um foco negativo nesses eletrodos aqui, F7, F8, T1, T2 e os eletrodos esfenoidais que a gente não usa no consultório, né? Spikes com a negatividade máxima sobre os eletrodos temporais médios e posteriores, T4, T3 ou T5, T6, são mais passíveis de se originarem do neocórtex temporal. O que ele quer dizer com isso? O neocórtex temporal fica do lado de fora do cérebro, né? Fica na convexidade, fica naquela região temporal que fica logo, vamos dizer assim, se você perfurar ali na região da orelha, né, na frente da orelha, ali está o lobo temporal neocortical, ele é fora. A região mesial é na profundidade, é dentro. Então, quando você tem T3, T4, na verdade, ainda assim, pode ser epilepsia do lobo temporal anterior, mas T3, T4 também pode ser epilepsia do lobo temporal lateral, né, neocortical, e T5, T6 geralmente é neocortical. Importante, hein, fazer aqui, ó, sono, ele aumenta a frequência de descargas. As descargas epiléticas interictais são mais prevalentes no sono não REM que na vigília, tá? E as descargas epiléticas interictais gravadas em estudos de noite inteira, eles adicionam dados prognósticos na avaliação de cirurgia de epilepsia, que não é dados que você não tem às vezes no EEG de curta duração durante o dia. Continuando aqui, cerca de 1/3 dos pacientes com epilepsia do lobo temporal mesial têm descargas bitemporais independentes, quer dizer, as descargas são em F7 e em F8. Ou você tem descargas mais frequentes durante o sono não REM. Então, 1/3 você vai ter mais descargas também durante o sono não REM. Tá? Quando mais de 90% das espículas estavam confinadas a um lobo temporal só, 92% dos pacientes tiveram uma evolução cirúrgica boa. Quando as descargas epiléticas interictais apresentavam lateralização menos que 90%, metade dos pacientes só tinham uma
evolução cirúrgica boa. Isso aqui levanta uma outra questão, o seguinte, né? O paciente com epilepsia do lobo temporal, quando ele tem uma evolução ruim, você já pega o paciente grave, né? Você fala, tentou vários medicamentos, tal, o paciente não melhora. Já nos primeiros 6 meses, ou talvez até antes, você já pode encaminhar para um serviço terciário de estudo de epilepsia, né? Para uma avaliação de cirurgia de epilepsia. Tá? É importante que seja feito isso para que o paciente não piore da epilepsia, para que ele não fique com focos independentes bilaterais, que daí a cura é muito mais difícil. Tá? Então isso aqui é só um overview assim, né, do EEG na epilepsia do lobo temporal mesial. Leiam esse artigo todo que é gratuito, tá, na internet. Apesar de ele ser um artigo 2012, é antigo, né, esse artigo aqui. Ele tem 13 anos, mas eu lembro você do seguinte, tá? A propedêutica do eletro não muda. Tratamento muda, avaliação muda, propedêutica, né? O que você vê no eletro não muda. Então, é um artigo que é velho, né? Antigo, mas é super atual, tá bom? Muito obrigado pela sua participação.